povo de Deus que busca a Deus. Nesse vídeo nós vamos trazer em 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos 8 e a primeira parte do 9 também, que diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, meus irmãos e irmãs, o Senhor traz nesse vídeo em específico essa palavra que muitas das vezes vem falar com a gente no dia a dia, daqueles que buscam a Deus, na vida daqueles que estão aos pés do Senhor. Dentro da palavra, trouxe uma situação específica que o apóstolo Paulo passou e que ele estava ali e ele tinha sido esbofeteado por próprio Satanás com aquele espinho na carne. Então, ele voltou-se ao Senhor, né? E orou 3 vezes, pedindo: Senhor, olha, eu orei para que se desviasse de mim, para que eu não passasse mais por aquela situação do espinho na carne. E aí o Senhor respondeu dessa maneira, né? E como Ele fala conosco também, vem nos animar nos nossos dias, ou nos reanimar, né? Que muitas das vezes estamos ali buscando a Deus em situações que já faz um tempo em que nós temos nos consagrado, buscado, esperado no Senhor a resposta, e simplesmente o Senhor muitas das vezes nem responde, ainda que nós sabemos que Ele está trabalhando, porque quando o Senhor está em silêncio, fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando, né? Não há oração sem resposta. Se a pessoa está com a vida dela diante do altar, buscando a Deus, vindo consequentemente no passar de um determinado tempo, buscando a Deus, não há porquê não chegar à resposta, mas isso no tempo de Deus. No caso do apóstolo Paulo aqui, ele é o espinho na carne, em que não haveria de ser tirado. E se você, meu irmão, minha irmã, o senhor, a senhora, se encontra dessa maneira, como muitas vezes cada um de nós nos encontramos também numa determinada situação, a qual nós podemos comparar o espinho na carne, né? Imagine, literalmente um espinho na carne da gente. Ninguém vive bem, saudável, com um espinho na carne. Tem que tirar, tem que tratar. E espiritualmente falando, isso causa uma certa angústia, uma certa aflição, né? Tanto que, como o apóstolo Paulo disse aqui, ele orou 3 vezes, né? Para que o Senhor o livrasse daquilo, né? Ele chegou a usar: olha, desvia de mim, né? Para que isso não me atinja mais. E o Senhor respondeu para ele, né? O Espírito Santo de Deus respondeu: olha, minha graça te basta, porque na sua fraqueza que se aperfeiçoa o meu poder, né? Ou como falou aqui, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então nós temos que entender essa parte que o Senhor faz, que é aperfeiçoar o poder dele na nossa fraqueza, ou seja, onde acaba as nossas forças, onde chega a nossa limitação, o Senhor, ele vem aperfeiçoar o poder dele. Ou seja, ao passar aquelas aflições que nós passamos, ou uma grande aflição que a gente pode comparar a um espinho na carne,
o Senhor, ele vem aperfeiçoar. Ou ele vai chegar na hora em que a gente não suporta mais. Senhor, agora não tem condições mais. Porque é esse tipo de situação que o apóstolo Paulo estava passando. Imagine ser esbofeteado pelo próprio Satanás. Porque ele enfrentava, né? Ele foi uma pessoa que se aprofundou muito, né? Primeiramente perseguiu, tinha outro nome, Saulo. Depois de passar ali por Damasco, cair do cavalo, ele ficou 3 dias cego. E aqueles 3 dias ali, depois o Senhor enviou o profeta Ananias, que não queria, ficou morrendo de medo, né? De chegar ali próximo, perto de Saulo, procurá-lo, né? Porque ele não sabia que Deus estava fazendo uma obra e ele tinha tido uma grande transformação. Foi preciso o Senhor mudar o nome dele, né? Outras passagens que a gente viu, né? Abraão, o Senhor falou, olha, sai do meio da sua parentela. Ele era Abraão ainda, né? Abrão. E o Senhor falou, sai da sua parentela. Na obediência de Abrão, o Senhor transformou. Depois todo aquele processo difícil ali junto, Faraó, ele teve o nome trocado. O próprio Jacó teve o nome dele trocado, porque ele era um enganador. Jacó significava isso, né? Ele era um enganador, ele enganou o pai, enganou o irmão, né? Primeiramente o irmão, e depois ali colocou uma pele de animal no braço para parecer que era Esaú, né? Porque o seu irmão Esaú, ele tinha essa característica, né? De ter o braço assim mais, né, peludo do que o próprio Jacó, e ele enganou. Então o Senhor fez aquele processo para que o caráter dele passasse a ser um caráter, a mente de Cristo. Quando Deus tem a obra na vida de uma pessoa, meu irmão, minha irmã, e agindo Deus, a gente sabe que ninguém impede, nem nós mesmos podemos impedir, se a gente está interessado em buscar a Deus, em fazer a vontade dele. Mas ele faz do jeito dele. Então, nesse processo aí, que o apóstolo Paulo estava passando por tudo isso, depois de tanto perseguir os cristãos, liderar a perseguição contra os cristãos. Chegou a liderar ali o apedrejamento a Estevão. Estevão, que era um servo fiel de Jesus Cristo, que levava as boas novas, ele liderou. Então, o profeta Ananias não queria, mas por fim foi, e ali o Senhor fez ele voltar a enxergar e começou o ministério dele, um grande ministério, né? O apóstolo Paulo. E só que o Senhor falava para ele, olha, não, como nessa passagem, não há como você se livrar. Você vai ter que ficar com esse espinho na carne para que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. E é o que acontece, o que pode estar acontecendo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas nós podemos e devemos, na verdade, confiar no Senhor, porque tudo que Ele permite há um propósito debaixo dos céus na vida da gente. Não é fácil servir a Deus, não é fácil, não é qualquer coisa servir a Deus, mas Ele, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tanto que tem uma passagem que diz, né, que olha, a sua leve e momentânea tribulação que produzirá um peso eterno de glória. Então nós não sabemos, cada um de nós temos as nossas vidas e tudo que acontece
né, dentro da nossa vida, nossa história, cada um de nós, em estar ali buscando a Deus, servindo a Deus, como filhos de Deus. Mas o Senhor, o Pai, Ele num todo, Ele tem o porquê de cada situação que cada um de nós passamos. Então, vamos procurar confiar, né, no Senhor. É fácil, muitas das vezes é fácil estarmos, né, falando no vídeo como nessa plataforma ou outra qualquer, né, que nós temos, no próprio Deus permitiu, nesse tempo de internet, mas vamos procurar nos esforçar, confiar no Senhor, para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza e na história de cada um de nós. Ele vem escrever os novos capítulos para que outras pessoas no futuro, outras pessoas que vão se achegar a Deus, possam entender o porquê daquelas aflições que elas estarão passando também. E às vezes o futuro não é a longo prazo, não, meus irmãos e irmãs. Às vezes esse futuro é próximo e a curto prazo, porque de uma hora para outra as coisas mudam de repente, e a gente pode estar ajudando, edificando a fé de outros também. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus fale cada vez mais a cada coração, a cada pessoa que se achegou aqui. E até aqui o Senhor nos ajudou. Lembrando, a graça dele nos basta. Amém? Deus te abençoe.